Deixa eu tirar o. Vou tirar o WhatsApp, tá? Uhum. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa nova palestra, né, desse ano. Estamos iniciando aí o nosso primeiro ciclo de palestras do PIBID e do Residência Pedagógica, né? E então, para nós iniciarmos aí a nossa palestra, convidamos 3 professores para falar um pouquinho com vocês sobre a questão da formação de professores, né? Fizemos reuniões anteriormente para decidirmos as temáticas que iremos trabalhar. Então, vamos iniciar aqui hoje à noite o nosso primeiro ciclo de palestras PIBID de Residência Pedagógica de 2021, tá? Todos os professores e alunos do curso de pedagogia estão convidados, tá? Então, a gente vai começar no dia de hoje, né, a nossa palestra com uma professora que já trabalha com o grupo do PIBID, com o professor Valério, que é a professora Daniele Cassotti, tá? O professor Valério, que fez o convite nos nossos planejamentos para essa palestra, né? A gente teve a sugestão de trabalhar com a professora. Achei de muita gratidão ela aceitar o convite, agradeço muito o aceite dela para participar dessa nossa palestra hoje, para iniciarmos nossos trabalhos. Vamos falar sobre um tema que é muito desafiador dentro da pedagogia, mas é muito necessário ser discutido, que é o tema da alfabetização. Vocês têm essa disciplina durante a graduação, mas é muito importante estar sempre discutindo e refletindo sobre essa alfabetização. E, posteriormente, na nossa próxima palestra, vai falar um pouquinho sobre o que a gente está chamando de alfabetização matemática, com outro professor também discutindo esse mesmo tema, tá? Então, a gente vai dar início, né, aos nossos trabalhos aqui, e só para avisar o pessoal que já está presente, a lista, né, de preenchimento aí para vocês depois receberem os certificados, nós vamos enviar posteriormente quando estiver finalizando a palestra, tá bom? Aí, da mesma forma que as palestras anteriores, vamos encaminhar a ficha de inscrição, vocês vão preencher, e aí, acabando o horário de hoje, a gente vai fechar a ficha. Então, só quem está assistindo hoje vai conseguir preencher. Amanhã, a ficha não estará mais aberta para alguém fazer a inscrição, tá? É só para quem está participando hoje, tá bom? Então, quero agradecer novamente a presença de todos os alunos que estão presentes aí, espero que gostem, fiquem à vontade para fazer perguntas, tá? E a gente vai chamar aqui o professor Valério e a professora Daniele para falar um pouquinho, tá bom? E vocês se sintam muito bem-vindos aqui na nossa nova sala do PIBID do Residência para falar bastante sobre educação, um tema tão necessário que a gente precisa discutir hoje, mesmo que de forma remota, forma online, tá bom? Vamos colocar aqui os nossos outros convidados. Vou chamar aqui, então, a professora Daniele e o professor Valério. O professor Valério vai falar um pouquinho e depois a professora Daniele se apresenta. Professor Valério. Boa noite a todos, boa noite, professora Thalita, boa noite, professora Daniele Cassotti, sejam bem-vindos, boa noite a todos os alunos ou participantes indiretamente que estão conosco neste momento. Estamos aqui efetivando o ciclo de palestras, PIBID e Residência Pedagógica pela Universidade Brasil, agradecer também a CAPES e a todos vocês que estão aqui nos vendo. Bom, eu sou do grupo da área de coordenação do PIBID, e fazendo a projeção de perspectivas sobre esse nosso estudo de hoje, né? Então, com isso, eu tenho uma convidada muito especial, porque eu sempre falo nas minhas aulas o quanto é importante essa relação que nós temos de troca, e é bem interessante que eu tenho a nossa convidada de hoje, e assim, eu e a professora Thalita, a gente conversa bastante sobre algumas questões, e a professora Daniele é uma ex-aluna
do curso, né, de pedagogia. Isso é bem interessante e está voltando, né? E assim, não é uma coisa a dedo, não foi escolhida a dedo. Isso é bem interessante, como o destino, né, os caminhos, eles se cruzam e nos trazem. Isso é muito bacana. Eu fico muito lisonjeado de estar com a professora Daniele nesse momento, onde que ela tem uma carreira pedagógica muito bacana, e fazendo a leitura que eu tenho de mundo dela, né, que ela me passou, eu vou puxar um pouquinho o peixe para o meu lado. Ela se forma também em artes visuais, né, professora? Isso é muito bom. Então, ou seja, entender e conciliar a pedagogia junto às artes e a apropriação desses valores, né? Isso é uma condição muito importante para nós. Eu venho da arte educação, sou da arte educação, estou na pedagogia hoje como professor de alguns pontos fundamentais, e eu sempre estou desenvolvendo essas práticas, e o PIBID realmente vem com essa conexão. Bom, partilhando desse processo encandecedor, eu apresento a vocês a professora Daniele Cassotti. Professora Daniele Cassotti, seja bem-vindo a essa noite maravilhosa de 20 de abril de 2021, que a senhora seja feliz e seja bem-vinda à nossa área de aproveitamento educacional. Seu microfone, professora. Boa noite. Valério, você não vai me apresentar, Valério, mas... Não, é importante. O que é o mais importante, eu gosto muito dos nossos convidados agora vindo com essa fala, que eu acho que é mágico, né? Porque transporta essa questão que eu sempre converso com as minhas alunas, né? O quanto é importante você trazer essa segurança futuramente para os seus futuros alunos ou telespectadores, ou o que for, dentro da condição dessa radiação. Então, professora Daniele, seja bem-vindo, fique à vontade, por favor. Tá bom. Boa noite. Eu já estou na área da educação há um bom tempo, né? Fiz pedagogia na antiga Unicastelo, né? Na Universidade do Brasil, por isso que o Valério comentou. Fiz também a psicopedagogia, fiz artes, né? Que o Valério também falou. E toda essa parte da educação fui influenciada pela minha mãe, né? Que também é professora do ensino fundamental e o médio, né, que ela também é formada em geografia. E nesse meio tempo, né, eu primeiro comecei na escola particular, né, dei aula há bastante tempo, depois passei no concurso do estado, fiquei 14 anos no estado, e agora eu optei por ficar só na prefeitura. Nesse meio tempo, eu fiz também, assim, vários cursos na área da educação, principalmente na parte de alfabetização, que é a minha paixão desde o início, né? E é isso que nós vamos conversar aqui um pouquinho, e sempre foi a minha paixão, é essa parte, é o que me encanta, né? É ver essa fase mesmo da alfabetização, como isso acontece, né? Como que se dá essa evolução das hipóteses silábicas na vida das crianças, né? E é isso, quando é o que eu gosto de mostrar para eles, é isso. E o mundo, ele é representado pela criança no início através de desenhos. Eu venho com essa parte, né, de mostrar para eles um outro mundo, um outro universo, que é o mundo da leitura e da escrita. É o que me encanta mesmo, que é o que me move, né, que eu gosto mesmo de ver e compartilhar com eles diariamente nos meus dias. Podemos começar? Rita. Sinta-se à vontade, professora. Então, nesse momento, com vocês, a professora Daniele, explorando a sua temática de hoje. Não tem que colocar a cadeira um pouco mais para frente? Não, tá bom. Foi? Esperar um pouquinho, né, Valéria? Pode começar a apresentar o PowerPoint? Pode. Esperando a Thalita agora. Ai. Não. Um minutinho. Agora vai. Vai.
Então, Vou colocar, meu gente, estou colocando. Um minutinho. não foi? Não, já entrou, né? Não sei se ela vai ampliar. Vai, um minutinho, que tá pensando. Vou tirar a gente. Tá indo, Dani, pode ir falando que eu tô colocando. Tá. Então, o meu tema é esse, a importância da sondagem de língua portuguesa no ciclo de alfabetização. A gente vai ficar preso só na parte da língua portuguesa, né, que tem a sondagem também de matemática, a Thalita até falou que vai ser outro professor que vai falar. Ah, então hoje nós vamos ficar só na parte de língua portuguesa mesmo. Pode pôr o próximo, Thalita. Não sei nem se entrou o primeiro, né? Vamos. Não, o primeiro no YouTube ainda não passou. Tá na sua fala ainda. Foi, Thalita, o segundo? Aí, sondagem. Então, nós vamos começar por aqui, o porquê e para quê, né, que a gente faz essa sondagem todos os anos, o porquê que é tão importante, né, a sondagem. É a partir da sondagem que a gente verifica tudo que a criança sabe sobre o sistema de escrita e o que ela ainda não sabe, o que ela precisa aprender para evoluir. É isso que é para isso que serve a sondagem, né? Então, ela se torna um precioso documento, né, nas nossas mãos para ser analisado e interpretado. E é isso que nós vamos fazer hoje aqui. Eu vou trazer alguns modelos, algumas atividades, né, algumas sondagens para a gente analisar juntos e ver esse processo. E depois desse resultado que eu tenho na minha mão, que eu tenho aqui na minha mão, né, e é através dele que eu vou elaborar as próximas atividades, é o que vai me nortear o que eu tenho que fazer, o que eu preciso trazer para aquele aluno, para ele avançar em suas hipóteses. Então, é o que permite eu conhecer o meu aluno. É o que eu preciso ter nas minhas mãos, para eu ter um norte para onde que eu devo ir e quais são as abordagens necessárias que eu preciso analisar e fazer para ele avançar, tá? Para que ele tenha essa evolução, né, do processo de ensino-aprendizagem, tá bom? Vamos lá, pode passar a próxima. Pode colocar. Pode pôr, Thalita. Pode pôr, Thalita. Esse daqui já foi. Agora nós vamos começar, pode pôr. Como começar uma sondagem? Pode colocando, tá? Pode clicando. Então, a primeira coisa é isso, nós vamos pegar uma folha de sulfite comum, vamos cortar ela ao meio, né, e depois em 4 partes, e eu vou dar para o meu aluno apenas 1/4 da folha. Pode pôr, Thalita. Pode avançar. Então, é isso. Primeira coisa, eu vou ter que pensar em 4 palavras do mesmo campo semântico, né? O que é isso? São palavras reunidas no mesmo sentido. Então, a primeira palavra vai ser uma polissílaba, eu vou ditar para esse meu aluno. A segunda é uma trissílaba, a terceira é uma dissílaba, a quarta é uma monossílaba e uma frase. Nessa frase, tem que conter uma das palavras que eu ditei anteriormente. Pode avançar. Primeira coisa, é um ditado que eu vou dar para o meu aluno individualmente. Isso é muito importante. É uma coisa que a gente não pode aplicar na sala inteira, porque senão eu não vou conseguir ter essa visão de como o meu aluno está fazendo, quais são as dificuldades. Também é importante. Espera só um pouquinho, Thalita. Tentando devagarzinho. Então, assim,
Eu tenho que fazer individualmente, não dá para fazer coletivamente. Claro que isso no dia a dia da sala de aula, eu como uma sala de aula com 30 alunos, é um pouquinho difícil, né, porque eu tenho que ficar apenas com um aluno e os outros 29, eu sempre dou uma atividade que eles ficam intertidos, né, para eu poder ter esse momento individual com cada um. Eu também não consigo fazer essa sondagem num dia só. Normalmente, a gente faz na primeira semana de aula e na segunda, são aos poucos. Normalmente, eu consigo pegar de 4 a 5 alunos por dia. Então, é uma coisa devagar que eu vou fazendo. Tem alunos que se recusam um pouquinho, né, de fazer, eles ficam com medo, porque eles falam que não sabe escrever. É a primeira coisa que eles falam, né, quando ele fala assim, ó, você vai escrever algumas palavrinhas para mim, eles falam, eu não sei escrever. Eu não sei escrever. E aí eu tenho que acalmar essa criança primeiro, deixar ela segura, falar que eu não vou chamar atenção, que eu não vou brigar, que ele vai escrever do jeito que ele sabe, do jeitinho que ele quiser, usar as letras que ele quiser. E, na verdade, alguns, dependendo da fase que se encontra, ele nem letra usa, né? Isso que acontece no início. Mas eu tento acalmar no começo. E agora eu estou colocando aqui alguns exemplos para vocês, né, dos eu comentei anteriormente dos campos semânticos, tá? Ó, por exemplo, objetos da sala seria o ventilador, tá vendo? Uma polissílaba, cortina, mesa e giz. E a frase ficou, minha professora usa giz na lousa. O próximo, pode colocar, Thalita. Sobremesa. Gelatina, paçoca, pudim, bis, seria uma outra alternativa. Eu gosto de gelatina de uva. E um outro exemplo são os animais. Rinoceronte, camelo, peru, rã, e o camelo vive no deserto. Então, esses são alguns modelos. Claro que eu vou aplicar um só. Nós fazemos a sondagem no começo do ano, existe, a primeira sondagem a gente chama de sondagem inicial, que é essa que a gente vai fazer nas 2 primeiras semanas, é indicado fazer nas 2 primeiras semanas, ou quando o aluno entra, tem aluno que entra depois de 1 mês, ou 2, por exemplo, o aluno entrou na escola, né, no primeiro dia ali, a gente já conclui essa sondagem para saber como que ele está e aonde que eu vou, o que eu vou fazer com ele ali. Lembrando que quem trouxe, né, esses estudos para a gente foi a Emília Ferreira e a Ana Teberoski, né, foram elas que iniciaram esses estudos, para a gente saber como que o aluno aprende, né, então essas contribuições todas, essas análises vêm, né, delas, lá em 1980, então, elas que começaram esse estudo tão importante, né, e a gente entender como é que a criança pensa esse mundo da escrita e da leitura, tá? Então, conforme eu vou ditando para a criança cada palavra, eu dito uma palavra e espero ele escrever. Ele acabou de escrever, ele falou, pronto, professora, acabei de escrever. Aí eu peço para ele ler, vai fazer a leitura. Fazendo a marcação, tem criança que não consegue marcar o que está lendo, né? Por exemplo, apontar ventilador, ele não consegue, ele vai ler ventilador. Né? Então, eu também é uma coisa que eu marco, depois que ele me entrega a sondagem. Eu vou fazer as marcações de leitura. Como que ele fez essa leitura? Se ele marcou, se ele leu corridamente, se não... Então, isso é uma coisa que não pode faltar, é um importante instrumento mesmo para ser avaliado, é a parte da leitura. Por isso também que a gente tem que fazer individualmente a sondagem. Pode pôr o próximo. Esses são os únicos objetos que a gente precisa na hora da sondagem, né? Só o papel, lembrando que essa folhinha, né, de 1/4, também tem um porquê, ela não pode ter pauta, né, ela tem que ser em branco, nós vamos analisar um todo. Como que a criança utiliza esse espaço, né, se ela tem essa noção de espaço, e também tem um porquê de eu não entregar uma folha muito grande, né, para ela, por exemplo, uma folha de sulfite inteira ou a metade.
porque no início a criança, ela quer preencher o espaço inteiro da folha. Então, o que acontece? Se eu der uma folha muito grande, ela vai ficar muito tempo escrevendo muitas letras. Então, isso também tem um porquê, o tamanho, tá? Tá vendo? Aí eu mostrei uma fotinho, né, de uma professora aplicando a sondagem individualmente, tá vendo? É só, a gente tem que dedicar aquele momento àquele aluno, observar tudo, e eu também posso fazer algumas anotações durante a sondagem. Se ele resolveu apagar, se ele apagou várias vezes, ele fala, não é isso, ou então eu pergunto, acabou? Não, professor, ainda falta mais letras, e vai colocando letra. São coisas que a gente também pode ir anotando durante a sondagem. Pode colocar, Thalita. Agora é que né? A parte difícil. Como ler as sondagens? Porque até agora nós aplicamos as sondagens e aí a gente tem esse documento na nossa mão. Agora a gente tem que identificar qual hipótese que esse meu aluno está, né? Que é essa parte que é complicadinha assim, né? Que é gostoso também de ver. Às vezes gera dúvidas, né? Muitas vezes geram dúvidas. A gente procura pedir opinião da colega, às vezes na coordenação, né, para poder ficar, a gente ter uma análise bem bacana do que a gente tem ali na nossa mão. Então, a primeira fase que a criança mostra para a gente, a primeira fase, gente, eu falo assim, a primeira fase, só que não tem o problema nenhum da criança passar de uma fase para outra. Por exemplo, pular. Assim, pulou a fase. Não tem problema nenhum. Isso acontece porque, às vezes, passou muito rápido de uma fase para outra. A primeira é essa que eu estou colocando para vocês, que é a fase do pré-silábico. Nesse primeiro exemplo, a criança não consegue nem escrever nenhuma letra, nenhum código. Ela só faz rabiscos, né, que são aquela fase da gratuja. E ela lê, né? Engraçado que ela fala, o que está escrito aí? Ela vai colocar o dedinho e vai falar, elefante, né? E essa fase também é comum da criança nessa fase e na segunda. E ele também faz desenhos, estão observando? Quando a gente dita, em vez dele escrever, usar letras, né, para escrever, ele usa desenhos. Muito comum nessa fase, por exemplo, da gente digitar uma palavra como elefante, e ele usar, às vezes, letras ou desenhos grandes, e quando a gente digita uma palavra formiga, ele fazer um desenho pequeno ou usar poucas letras para identificar formiga. Ele faz essa analogia do tamanho do objeto ou do ser, tá? No terceiro exemplo que nós temos aí, é aquela parte que eu falei para vocês, que eles vão colocando um monte de letrinhas, sem nenhuma reflexão do sistema de escrita. Ele simplesmente coloca letras e lê seguidamente, né? Então, eu falo, lê para mim, ele vai ler assim, pirulito, ele puxa, né? Lembrando, gente, que na hora da sondagem, eu tenho que evitar a extensão, né? Eu não posso ficar falando silabicamente as palavras. Eu vou falar pirulito, chocolate. Eu não vou ficar assim, pirulito, ou então enfatizando alguma sílaba, né? No momento da sondagem também, não é o momento de eu fazer nenhuma interferência. Eu não posso ajudar. Eu tenho que ver o que ele sabe realmente. Se eu fico falando assim, lembra do nome da Ana, lembra do nome do Pedro, não posso. Esse não é o momento. A gente tem todos os outros momentos dentro da sala de aula para fazer todas as interferências, mas no momento da sondagem, não. Porque senão ela não vai ser realista. Eu não sei, né? Eu fiz tanta interferência ali que não vai servir de nada esse documento para mim. Tá? Então, mais uma coisa que eu queria lembrar vocês, a gente não pode fazer essas interferências, tá bom? No terceiro exemplo, ela usa
algumas letrinhas inversas, né? Mas também, olha aí, ela não faz nenhuma reflexão com a escrita. Pode passar, Thalita. Eles estão fazendo algumas perguntas aqui. Você quer responder quando o Valério abrir? Acho que é, no final. Aí é mais um exemplo, né? Esse meu aluno é o Gabriel, ele também não consegue escrever ainda nem o primeiro nome. É uma coisa que eu tenho falado também com as meninas do PIBID, esse ano tá bem diferente, né? O que a gente está recebendo lá na escola, porque nos anos anteriores, o primeiro nome eles já vinham sabendo, né? Então, esse ano, nem isso, porque seriam que eles teriam aprendido o ano passado, né? Como não frequentaram a escola. Também tem essa questão, eu tive até que pegar algumas sondagens de ano anterior, ou outros exemplos, porque todas as sondagens praticamente são pré-silábicas, né? Então, é dessa fase inicial. Então, tá bem diferente da nossa realidade dos outros anos, tá? Aí, são exemplos de sondagem até desse ano, né? O primeiro exemplo aí do Gabriel, ele vai usando um monte de letrinhas, né? Até acabar a folha, até tá saindo o A para fora aí. O próximo aluno, ele usa também alguns códigos para escrever, e a gente também percebe que ele não faz nenhuma reflexão do tamanho da palavra, ele usa a mesma quantidade de símbolos, de letras, para escrever todas as palavras, ela sendo polissílaba ou monossílaba. Para ele isso não importa ainda, né? É isso que eu vou mostrar para ele, é isso que eu sei que ele precisa aprender. E o último tá bem confuso, tá vendo? Ele não tem essa noção nenhuma de folha, de uma sequência. Tá bem confuso também, usando alguns símbolos. Pode passar. A próxima fase é o sem valor. Então, o nome já diz que ele não tem valor sonoro, né? Ele já entendeu que a palavra, ela é dividida em sílabas, mas ele não sabe qual letra usar, né? Então, olha só, nessa sondagem que eu coloquei para vocês, a primeira palavra é o nome, né, que ele também não consegue escrever. A próxima seria apontador. Ele já conseguiu colocar 4 letrinhas, né, ó, apontador, só que a única letrinha que ele usou que tem a ver é o A, mas as outras não, nenhuma das outras ele fez nenhuma reflexão. Então, ele já mudou a fase dele, né? Esse progresso do pré-silábico para esse já mudou bastante, então ele já sabe que as palavras são divididas em pedacinhos, né? Que eu falo para eles pedacinhos, mas em sílabas. E os próximos exemplos também, né? Dinossauro, tá vendo? Ele foi colocando uma letrinha e ele já faz a marcação de leitura, que é isso que faz eu também entender muito bem esse progresso, né? Olha a importância aí da leitura também. Então, ele põe o dedinho embaixo, tá vendo? Essa marcaçãozinha, esse pauzinho, quer dizer que ele colocou o dedo. Ele leu apontador. Ele mostrou para mim na hora que ele leu, né? Isso é muito importante para a gente identificar essa fase do com valor. Ele já entendeu a quantidade de sílabas da palavra, tá? Então, não tem problema, que nem lá no final, na hora da frase, é normal ele colocar também uma letra para cada palavra, mas a gente vai analisar mais, dar prioridade às palavras mesmo, tá bom? A próxima fase. A próxima é o com valor sonoro. Então, nesse com valor, ele já entendeu que cada sílaba tem um som, né? Tem um som diferente. Normalmente, eles usam mais as vogais para identificar, né? Então, é o que eles estão ouvindo melhor.
né? Então, eles vão usar as vogais. Então, por exemplo, apontador, ele colocou o A, o O, ele colocou, ela, no caso, a Ana Clara, né? Minha aluna, ela colocou o U, que ela falou nesse momento que ela já tinha outro O no final, na hora da leitura, né? Então, ela colocou o U para ficar diferente. O A, ela colocou o A, e o O mudou. Então, ela está escutando o O aí. Caneta, mesma coisa, né? O K, ela colocou o A, E, A, caneta. Então, ela está sentindo já as vogais bem segura. A gente vê que essa aluna já está bem segura nessa fase que ela está, né? No com valor. Bonitinha também, uma gracinha, quando ela colocou a frase, né? Muito bonitinha, adorei. Ela escreveu, ó, tenho, o nho, né? Ela colocou o tenho lápis, que é o A e o I, colorido. Ela colocou o oído. Olha. Muito bonitinha, uma gracinha também. Na segunda, também nós temos um exemplo, né, de calendário. Ele também, tá vendo? Só que olha a diferença. Isso que eu queria que vocês percebessem, que nem a minha aluna, ela tá usando as vogais. O outro exemplo que eu tô dando para vocês, ela só tá usando as consoantes. Então, o que eu faria em sala de aula, né? Era uma dupla produtiva aí fantástica, né? Porque eu ia usar as letrinhas justas com essa dupla. O que seriam as letras justas? Eu coloco dentro de um saquinho, um potinho, por exemplo, o tema do dia são frutas. Exemplo, dando só um exemplo aqui. E colo a figura de um morango. E dentro, as letrinhas suficientes para escrever morango. Então, a Ana Clara, normalmente, ela vai pegar só as vogais de morango. E a outra aluna, a Júlia, vai pegar só as consoantes. Então, as duas vão fazer esse conflito de tem que usar todas aquelas letrinhas para formar a palavra morango. Então, aí que é muito bom, né, essa dupla produtiva, e que a gente não está podendo fazer durante a pandemia, que está machucando, tá difícil essa parte. Então, assim, um aluno ajuda muito o outro, né, durante esse processo. Tá? Então, e também pode acontecer ele usar as duas formas. Ele pode também misturar, tanto colocar só a vogal ou só a consoante, só que o mesmo aluno fazendo isso. Depende do que ele sente mais, né? O que grita mais na cabecinha dele, né? Às vezes, que nem quando eu ditei a palavra caderno, tem... agora que eu tô vendo, era caneta, mas é caderno aí. Quando eu ditei a palavra lápis, por exemplo, às vezes a criança coloca o L, né, em vez do A, e coloca o I, L com I. Pode acontecer também, tá? Não tem problema não. Pode ir para a próxima. Agora, nós vamos para a próxima fase, é o silábico alfabético. Então, já diz o nome, ele ainda está na fase do silábico, mas ele está com o pezinho já quase sendo alfabético. Então, ora ele coloca só uma letra para a sílaba, e ora ele coloca as duas. Né? Então, essa é a fase que ele está nessa transição de uma fase para outra, e que é bem claro. Por exemplo, ó, o apontador aí, ele colocou o O bonitinho, né? O P com O, só que para o A ele colocou só o T. O O ele colocou para representar o dor. Né? Então, ora ele coloca a sílaba e ora não. A próxima também, lápis, giz. E o Cauã, ele já está... Eu coloquei essa sondagem para vocês observarem assim. E quando eu sou assim, se eu tenho muita dúvida, porque gera dúvida em qual fase que essa criança está ou não, a gente pode
avaliar como em transição para a próxima fase. Então, esse mesmo, eu escrevi isso, que ele está em transição para o alfabético, porque ele já está quase. Olha o colorido dele, ficou muito bom. Mesmo ele colocando o K, que é o que ele está sentindo do fonema, né? Ele está sentindo isso. Então, é o que ele coloca, não tem problema. A caneta também é a mesma coisa, ele usou o K. O T, esse aluno, ele troca o D pelo T, né? Tanto no apontador quanto na caneta, ele troca o T pelo D. E o que acontece? Quando eu percebi isso, e recolhi essa sondagem, logo em seguida, eu já fiz essa interferência. Eu coloquei algumas palavrinhas, chamei ele com as letrinhas móveis e mostrei para ele qual era a diferença do D para o T. E ele entendeu. Então, era assim, é uma coisa que a gente percebe, então a gente pode fazer logo em seguida, ou nas próximas aulas, tem coisas que a gente se resolve ali, rapidinho, né, logo em seguida, que foi o caso dele, mas tem coisa que não, que ele vai demorar um pouquinho mais para entender, mas vai entender. E a última fase, o silábico com valor também tem muita dificuldade na ortografia, que é normal, e a fase alfabética, né, propriamente dita, é essa. Olha aí, ó. Esse daí eu não coloquei nem a listinha para vocês verem, né, quais são as palavras, que não precisa. Então, aí a gente coloca, eu coloquei aí, ó, qual é a frase? Dá para entender perfeitamente, né? Eu acho, acredito que dê. Qual que é o campo semântico trabalhado aí? Seriam os animais. A gente percebe que nessa fase, na fase alfabética, ele já compreendeu o sistema totalmente de escrita. A única coisa que está faltando, ele é se apropriar das convenções ortográficas, que é diferente, né? Principalmente nas sílabas complexas. Isso é uma outra etapa que nós vamos trabalhar depois, mas está claramente que essa criança está alfabética. O que precisa trabalhar depois é a ortografia, tá? Uma coisa que eu também preciso falar para vocês é assim, isso a gente aplica no primeiro ano, para crianças que não são alfabéticas. Isso que vocês estão vendo agora, que é essa hipótese alfabética, é o que é esperado por um aluno ao final do primeiro ano. Né? Vocês perceberam que tem por exemplo, o gato dorme na sala, tá faltando letrinha, tem letrinha errada, mas é assim mesmo, é normal nessa fase, e ele está alfabético sim, só falta a parte de resolver a parte ortográfica. Isso pega mais no segundo ano, né, que a professora vai trabalhar essas questões, porque lembrando que o ciclo de alfabetização é do primeiro ao terceiro ano, então, a sondagem do segundo ano também é diferente, mas se houver alunos que não estão alfabéticos, nós vamos aplicar dessa maneira que eu acabei de mostrar para vocês. E após a criança apresentar a fase alfabética, muda a sondagem também. O terceiro ano, a mesma coisa. A sondagem do terceiro ano já é uma outra coisa. Do segundo, parlendas. Então, são trechinhos de parlendas, normalmente são 4 linhas, mas são textos de memória que eles já têm que saber para poder escrever, né? E no terceiro ano já são contos, eles têm que escrever o final de um conto. Então, já vai mudando. Só que se houver crianças que não estão alfabéticas, a gente continua nesse ditadinho de palavras. Tem mais alguma coisa agora? Eu acho que é isso, gente. Deu para entender? Não, eles só estão falando que as imagens estão meio embaçadas. Fica um pouco mesmo. Fica, né? Então, eu vou ficar também um pouquinho aqui com o Valério, quero ver se vocês têm alguma dúvida. Eu vou terminar a apresentação com essa frase do Paulo Freire. Ninguém sabe tudo, ninguém ignora tudo. Todos nós sabemos alguma coisa, por isso aprendemos sempre. Obrigada, gente, por vocês estarem aqui comigo. Acho que vale a pena você falar do material que a prefeitura tem para sondagem.
Existe um material orientador sim. e o de recuperação de aprendizagem. Sim. A prefeitura, ela tem esse material de sondagem, né, disponível nas escolas, também quem precisar, pode consultar a qualquer momento, também tem no portal. E lembrando também que a gente pode usar as letras móveis também. Criança que se recusa à escrita, né, convencional, mas a gente pode ajudar com as letrinhas móveis durante esse processo. Valério? Olá, professora. Eu estou aqui no meu modo, só observando aqui, eu acredito, é fantástico, né, a questão da sondagem. Eu fico Falar rápido relembrando. é difícil, Valério. Não, eu fico relembrando alguns processos que eu faço de encaminhamento em sala de aula, e aí me lembra num momento muito feliz da minha carreira como professor. Eu trabalhei numa escola de ensino de educação especial na época, né? Faz um pouquinho de tempo. Hoje existe a questão da inclusão nas escolas, mas aqui em Santos tem uma escola específica que fala sobre essa questão da apropriação, né? E aí é bem interessante essa questão. E eu vendo você falando da sondagem, é bem interessante o quanto é importante fazer essas determinações com seus apontamentos, as suas escritas, né? Então, trazer essas situações é muito importante. Thalita, pode falar. Eu fico muito grata com a apresentação da Dani, aprendi muito, como a gente conversou um pouco antes da apresentação, eu estou trabalhando essa disciplina com as alunas, então aprendi ver a explicação dela, né, é bem legal, assim, teve muitos comentários aqui, e eu estou procurando as perguntas para colocar para ela, disponível aí na frente da tela, para ela poder falar. Deixa eu só arrumar a nossa tela aqui, para nós três aparecermos. E aí, só arrumar a tela bonitinha, né, na verdade. Arrumar a tela bonitinha, assim, nós três aparecemos. CNN? Assim, bem bonitinho, ó, bem palestrante, né? E tá parecendo a CNN, assim. Aí eu vou colocando as perguntas, Dani, e você vai respondendo, tá bom? Tem uma pergunta aqui da aluna Adriana. Vou mostrar aqui para todo mundo ver. Acho que vai aparecer daqui a alguns segundos aí para você na tela. Apareceu. Aí. Rapidinho. Era para aparecer, né? Não sei por que não apareceu Agora, aqui para a gente. Apareceu. Mas Podemos fazer a sondagem. Podemos fazer a sondagem com atividades que têm imagens? É isso que ela está perguntando. Então, no momento da sondagem, não é muito recomendável usar imagens, não. Sabe por quê? Por exemplo, às vezes a gente mostra a figura de um boi e, na verdade, é uma vaca. Né? Então, tem essas coisas. Então, às vezes, a criança não vai escrever a palavra que a gente gostaria. Não tem isso, então é melhor a gente ditar mesmo. Recomendável. A gente pode usar as imagens para fazer outras atividades durante a aula, durante as atividades do dia a dia. Por exemplo, agrupamento. Né? No agrupamento, né, em outros momentos, mas no momento da sondagem, não. Tá, acho que esclareceu. Aí tem uma outra pergunta da aluna Cida aqui. Vou colocar. Ela está perguntando que todos esses exemplos que você colocou vai aparecer aí. Foi feito no presencial, né? Como que você trabalhou isso na pandemia? Então, difícil, né? Essa parte da pandemia. Eu sei que tem professores fazendo sondagem online. Às vezes chamam o aluno, né, no WhatsApp, por vídeo, mas é complicado. Porque a mãe está do lado e ela acaba dando dicas, fica fazendo com a boca, né? Mas, assim, não vai ser 100%, mas é uma maneira também. Eu optei pelo seguinte, eu tenho alguns alunos que estão indo no presencial, né, em sistema de rodízio, então eu tenho uma turma que estava indo de segunda e terça, e outra turma de quarta e quinta.
Aí, no começo, eu estipulei a sexta-feira para esses alunos que não estão no presencial para participar na sexta-feira. Então, eu chamei escalonado, né, a cada meia hora um aluno para fazer a sondagem no presencial. E aí era uma oportunidade também da criança me conhecer, eu conhecer, as mães gostaram muito. Então, foi o que eu consegui fazer. E aí e uma coisa também que eu queria falar, que eu gosto muito de fazer nas sondagens, é apresentar para as mães no final do ano, né? Eu gosto de entregar para os pais a primeira sondagem com as mesmas palavras, e eu faço novamente com a mesma sondagem, igualzinho no final do ano, para a mãe ver o progresso mesmo que ele teve durante o ano, na escrita das mesmas palavras. Legal, legal. Aqui tem uma professora falando que na escola Pedro Aleixo, elas adaptaram a sondagem por chamada de vídeo no WhatsApp, né? É o que eu falei. Tem uma aluna, isso, tem uma aluna que a Elizabeth falando que hoje, na aula dela, que ela estava assistindo, né, como na observação, a professora fez sondagem com alguns alunos e um deles escreveu a palavra lápis, copiando o que estava escrito no lápis. É verdade, isso acontece muito. Isso acontece muito. Eles não sabem o que escrever, eles copiam a marca do lápis ou a marca da borracha. Às vezes a gente fala assim, escreve borracha, ele escreve a marca. Então, eles acham que ali está escrito borracha e não está, é a marca. Isso é comum também acontecer, muito comum. Tem uma outra aluna, a Jéssica, que ela faz parte aí do seu grupo, né? Está perguntando, é necessário separar a classe para dar aula após identificar as fases da criança? Não, a gente não separa. A única coisa que eu faço, só que eles nem sabem que eu faço isso, principalmente no começo do ano, quando são muitos alunos, então, para eu marcar na minha cabeça em qual fase cada um está, é meio complicado. Então, às vezes, e também acontece assim, às vezes, dependendo do projeto que a gente faz dentro da escola, e às vezes eu trabalho com alunos que não são meus, então eu faço assim, eu faço um crachá com o nome da criança e colo um coraçãozinho. Esse coração tem cores diferentes. Então, por exemplo, se ele é pré-silábico, eu coloco um coração vermelho. Se ele é sem valor, eu coloco um coraçãozinho amarelo. Se ele é com valor, um coraçãozinho azul. E assim por diante. Então, eu sei qual é a fase que ele está. Ninguém mais precisa saber. Né? Porque a intenção é essa interação mesmo, porque um vai ajudar o outro. Então, serve para mim. E aí, passou daquela fase, por exemplo, ele foi para. Não é mais pré-silábico, não é o coraçãozinho vermelho, eu colo outro coraçãozinho amarelo em cima do vermelho. E assim por diante. É uma estratégia, né, que eu uso que facilita no visual também, né? Então eu já sei cada um como eu vou agrupar, quais atividades eu vou aplicar e quais as intervenções, o que eu preciso falar para provocar aquele meu aluno, ele ter uma resposta ativa, né? Para ele me responder e parar para pensar o que ele está fazendo, o que ele precisa desenvolver ali no momento para agregar nessa aprendizagem dele. Que ela tem que ser confortável, né? Para poder evoluir. Exatamente. Dani, Oi. Eu sou um questionador, sabe? Eita. Eu queria que você desse a sua palavra, uma vivência sua, que foi bacana dentro desse questionamento da sua abordagem que você fez. Qual é a reflexiva que você traz quando você faz a sondagem, mesmo positivo ou negativo, porque isso é tão surreal às vezes, mas é interessante trazer uma das vivências, ou duas, que te marcaram quando você faz a sondagem. Que me marcaram? Sempre é novo, né? A criança, vamos dizer assim, o que me marca mais é ver a evolução mesmo, né?
eu ter essa consciência, assim, aonde que o meu aluno está precisando daquela ajuda, né? E às vezes depois, é quando ele começa a ler mesmo, realmente, e às vezes nem ele percebeu que ele já está alfabético, né? E aí quando eu falo para ele, ó, você está lendo, você tá vendo que você está lendo? Ele, mas eu já sei ler? Não, eu não sei ler, né? Então, essa questão, e dos pais também, né? Que é uma fase que eles reconhecem também bastante o nosso trabalho. Quando o pai percebe que o filho está lendo, a mãe vai na escola, fala, olha, agora quem lê para mim não sou mais eu, é ele que está lendo para mim, é o meu filho que está fazendo a lista de compra da semana, né? Isso é muito gratificante. Então, o que eu mais amo é essa parte. E nem agora mesmo, quando a gente voltou em fevereiro, agora, né, depois da pandemia, eu encontrei com uma aluninha do ano retrasado. Eu dei aula para ela no terceiro ano, e só que ela não estava alfabética, né, do terceiro ano. Então, fui eu que alfabetizei. E ela olhou assim para mim na frente das tias da cozinha e falou assim, ela queria me abraçar, então fica aquela coisa, né, de abraço, não abraço. E ela falou assim, eu queria tanto te abraçar, porque você foi a professora que me ensinou a ler. Sabe, as tias da cozinha olharam assim, professora, que coisa linda. Eu falei, então, é isso que eu amo ouvir, né? Então, é isso que, assim, que me encanta todos os dias, que eu amo fazer, realmente é isso. Muito bem, professora. Tem mais uma pergunta aqui, ó. Chegou mais uma, da Daniela, que é do quinto, né? Da manhã, na verdade. Ela perguntou na sondagem por videochamada, como você pede para os pais, né? Eu vou colocar aqui, achei. Você pede para os pais deixarem a criança sós com você para evitar que eles soprem, influenciem nas respostas da criança? Então, é o ideal, né? Assim, mas os pais não saem do lado. Mas isso não foi uma opção da nossa escola, né? Não foi o que a gente optou em fazer. A gente resolveu chamar as crianças a cada meia hora na escola, em um dia da semana. Os pais ficavam do lado de fora da sala, né? Porque na primeira oportunidade os pais ficam assim, lembra o A? Eles ficam falando, eles não conseguem se controlar. Né? Então, é uma ansiedade tamanha dos pais para o filho acertar, né? E eles não têm essa noção do que a gente precisa ali realmente analisar, né? Não foi uma opção, mas a gente sabe que tem muitos professores fazendo isso sim, por videochamada. Mas eu... Tem uma aluna... Pode falar. Como realizar a sondagem com alunos com deficiência intelectual? Acho que essa é mais complexa, né? É complexa. E, normalmente, esses alunos, a gente vai usar as letras móveis, né? As letrinhas móveis espalhadas na mesa, fazer, assim, com bastante calma. Tem dia que esse aluno não vai aceitar em fazer, então a gente também tem que pegar ele num dia bom, isso também, né? Então, a gente tenta num dia, aquele dia ele está muito agitado, hoje não vai dar certo, então a gente passa para o outro, tenta uma outra oportunidade. Então, é um pouquinho diferente mesmo, e normalmente é com letras móveis. Também pode fazer com lápis, então a gente vê, porque inúmeras, né, possibilidades aí. Então, a gente vai adequando conforme o aluno mesmo. Dani, aproveitando a pergunta dessa aluna, você teria que ter auxiliares no caso de aluno com deficiência intelectual na sua sala? O ideal seria ter uma auxiliar para poder te ajudar na questão da alfabetização, ou isso não faria diferença para você? Não, é assim, o auxiliar, ele vai auxiliar mesmo a criança só na parte da alimentação e da locomoção e higiene. Então, é ele que vai levar essa criança ao banheiro, se tiver que usar fralda, né? Vai ajudar na hora do lanche, na hora do almoço. E também se locomover, se vai lá, tem que subir a escada para ir na aula de informática, essas coisas. Mas dentro da sala de aula, não. Dentro da sala de aula sou eu mesma. Sou eu ali. A única coisa que acontece, dependendo da escola, é que a gente recebe estagiárias no primeiro ano. E só que ela não fica o período fechado, mas ajuda bastante.
né? E sempre a gente costuma ficar assim, os alunos que sabem mais fica com as estagiárias com uma atividade direcionada por mim. Então, se divide em 1000 na sala mesmo. Explicar que a estagiária é só do primeiro ano, né? E é só do primeiro ano a estagiária. Sim, entendi. E quando uma criança tem dificuldade com a sondagem, o que vocês fazem? Então, normalmente ela tem dificuldade, né? Tem dificuldade, mas a gente tem que ver em que nível que ela tá mesmo. E se ela se recusar a fazer, a gente usa as letras móveis. É a única estratégia mesmo que a gente usa diferente. E também acontece daquela criança também não estar num dia bom. Então, às vezes, ela se recusa, ela fala assim, professor, eu não sei escrever essa palavra. Eu viro, mas não tem problema, escreve do jeito que você souber, você vai fazer da melhor forma. Ó, tem o alfabeto ali, né, que normalmente todas as salas de aulas têm o alfabeto exposto. Mesmo assim, ela fala, mas eu não sei. Aí ela vê os amigos fazendo, ela vê que eu não interfiro, que eu não brigo, que eu, né, porque também no começo do ano eles não me conhecem. Eles não sabem se eu vou ser brava, se eu vou estourar, sei lá, né, a gente não sabe o que a criança vai pensar. Então, a gente chama no dia seguinte, quando ela já viu que os amigos foram, né, então ela vai se sentir mais segura também para fazer. Entendi. Teve uma aluna, já passou a pergunta dela, mas ela falou que ela tem um filho que já passou do primeiro ano e tem muita dificuldade de fazer a letra de mão, que a gente fala, né? Informalmente. Que sério que ele tá? Passou do primeiro ano, ela falou. Passou? Isso, não consegue, só consegue escrever com a letra de forma. Ela tem como ajudar ele ou isso é um processo natural mesmo da criança? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é se essa criança já está alfabética. É a primeira coisa. Se a criança não tiver alfabética, não adianta apresentar a letra cursiva para ela. Só vai confundir mais a cabeça dela, não adianta, gente. Isso daí, esquece. Isso é uma atitude que muitas escolas particulares usam, e eu acho que tenho certeza que só atrasa esse processo mesmo, dessa evolução das fases, né, das hipóteses silábicas mesmo dele. Então, é um conflito tão grande, porque a nossa língua já é complicada. Nós já temos 4 tipos de letra. Então, é muita coisa, né? A letra A em 4 formatos, a letra E em 4 formatos. Então, assim, aquele mundo de letras em 4 formatos é muita coisa para ele. Então, é uma coisa de cada vez, né? E é desenhado. Então, assim, é uma coisa que ele tem que se preocupar depois. É um desafio. E ele mesmo vai querer aprender. Quando ele já está alfabético, já está lendo, já está fazendo leitura, escrito, ele vai pedir. Então, normalmente, assim, eu só ensino a letra cursiva para o meu aluno depois que ele já está com isso consolidado. Ele já está essa fase, ele já passou. Então, é um outro desafio e ele vai se interessar em fazer. Tá ótimo. Tem a pergunta da aluna Bruna, tem muitas perguntas, Dani. Adoraram o seu tema aqui, estão super elogiando a sua apresentação. Muito parabéns para você. A Bruna está perguntando. Oi, pode falar. Estou aqui um pouco de voz do além, né? Eu estou aqui do lado da Dani, estou meio voz do além hoje aqui. Eu só queria dizer o seguinte, que assim, o pessoal está elogiando e não é à toa. E esse ano, a Dani foi escolhida lá no Pedro Teixeira para ser professora orientadora diária. O que isso significa? É uma função designada, é a escola, né, que indica uma professora do ciclo de alfabetização para fazer formação na diretoria de ensino e repassar aos professores. Então, ela é a multiplicadora dessa informação e acompanhando realmente, como diz o nome, né, orientadora diária. Então, eu queria passar isso, né, essa informação para vocês, porque realmente a Dani tem toda essa experiência com alfabetização, e esse é o momento que a gente está trocando aqui, né, experiências, e é muito importante que ela traga essa prática e que ela possa também passar isso aos outros professores e aos outros alunos. Com certeza.
Ô, voz do além, aparece aí no vídeo. Espera aí que eu tô de voz do além. Oi, vocês estão me vendo? Ah, agora Oi? sim. É que eu tô de apoio técnico e voz do além. Em próximas palestras, ela não vai ser mais a voz do além, né? Aí você fica, Dani, como voz do além. Próxima vai ser a Thaís. Não, é que eu não consigo ficar quieta. Eu acho que o fato dela ter sido escolhida esse ano, o Pedro Teixeira é o primeiro ano que vai ter essa professora orientadora na área de alfabetização. E, gente, é tão importante esse ciclo da alfabetização que a Dani falou, do primeiro ao terceiro ano, porque o que a gente encontra depois de alunos lá no 9º ano não tiveram esse ciclo consolidado é muito difícil. Eu sou professora esse ano do 9º ano. Ontem mesmo eu dei uma avaliação diagnóstica e quase chorei quando eu vi, né, ali o que o aluno escreveu. Então, assim, eu quis fazer esse comentário que ela foi escolhida, porque realmente é um ciclo que a gente tem toda essa preocupação. Então, vai ser um desafio muito interessante para a Dani e também acredito que para os professores lá da IMF Pedro Teixeira. Muito bem, eu dou meus parabéns, assim, fico muito feliz, porque além da gente ter o mais orgulho ainda por ela ser ex-aluna da nossa universidade, ela faz realmente jus, né, que eu falo bastante para os nossos alunos, a importância da gente entender a nossa função social como educadora, né? Então, é atuar realmente como educadora, entender a importância, se ela tem habilidade nesse tema, então temos que explorá-la e trabalhar muito nisso mesmo, porque é um tema que requer muito, muito conhecimento mesmo, né? E é muito caro dentro da pedagogia, então é necessário trabalhar muito ele mesmo. Então, fico muito feliz em saber que a gente tem isso dentro da prefeitura, e é como eu falo bastante para os nossos alunos, a prefeitura é um bom lugar para se trabalhar, né? Tem bastante recurso para formação, bastante recurso para formação continuada, né? A prefeitura tem bastante isso, muito diferente do estado, mas vale a pena, né, trabalhar na prefeitura de São Paulo, felizmente, né? Eu vou colocar mais essa pergunta da Bruna, né? Eu não sei se a gente não leu essa, tem várias outras perguntas aqui, mas eu quero fazer uma pergunta que eu acho que vai se relacionar com várias outras perguntas que as alunas estão perguntando aqui, que são da minha turma, tá? A Bruna está falando o seguinte, ela é aluna da minha turma também, que eu dou aula. Professora, adorei sua apresentação, está agradecendo, gostaria de saber quando a criança chega no 3º ano do Fundamental 1 e não sabe ler. O que podemos fazer nesse caso? Isso aconteceu com meu filho, porém ele não consegue acompanhar a aula, né? Isso que ela está colocando. Então, assim, isso é comum, né, de acontecer, acontece ainda bastante, mas o que acontece? Quando ele chega no 3º ano, os livros já vêm no outro nível, não vem mais nesse nível inicial igual o primeirinho, né? Então, os textos já são grandes, já são textos de 2, 3 folhas, nunca que essa criança vai conseguir acompanhar. Então, o ideal é fazer uma atividade fazer atividades separadas para esse aluno, né? Não tem como eu exigir que ele acompanhe a sala como os outros. E não vai fazer sentido nenhum para ele. Então, enquanto isso, às vezes a sala está envolvida numa leitura ou numa produção escrita, eu estou separada com aquele grupinho trabalhando o que ele precisa para avançar na hipótese dele. Fazer atividades diferenciadas, às vezes, se eles estão escrevendo, por exemplo, se eu dei uma atividade do livro, eu vou fazer as adequações necessárias para ele. Aquela mesma atividade, só que com foco, o meu foco vai ser diferente. Então, se a atividade lá do livro é para escrever, fazer interpretação de texto, eu não vou disso. Eu vou falar para ele escrever para mim, ou tentar escrever o nome dos personagens que apareceram naquela história, né? Com as letras móveis, ou escrever o título daquela história juntos, ou porque normalmente não tem só um aluno, né, nessa situação, às vezes são 2, 3, o meu 3º ano do ano retrasado eu tinha 8 alunos sem estar na fase alfabética,
né? Então, é isso que a gente tem que preparar, a gente tem que ter essa consciência, porque se ficar trabalhando como se fosse uma sala todinha igual, não vai ter jeito, não vai avançar. Ele vai seguindo, e vai para o quarto assim, e vai para o quinto ano assim, e chega no nono ano, como a Thaís acabou de comentar. Isso, e vira meu aluno no nono. Porque essa daí é a recuperação contínua, né? Esse, a gente dá esse nome de recuperação contínua, que são atividades diferenciadas para cada aluno. Esse aluno ainda do terceiro ano pode ser indicado para recuperação paralela, né? Sim. Também tem isso. A gente ainda tem esse programa, né? Essa possibilidade da criança frequentar a escola no outro período para fazer esse reforço, né? Seria um reforço fora do período. Então, se ele entra às 1h30, ele pode entrar ao meio-dia para fazer essa outra recuperação também, que é mais uma chance que ele tem para ser alfabetizado. Tá ótimo. Agora sou eu que quero perguntar, posso? Pode. Na verdade, na sua fala, né, me veio várias coisas que eu comecei a pensar com relação ao processo de alfabetização que você estava falando, né? Algumas, as próprias perguntas das alunas já foram respondendo, mas aí é uma questão, algumas outras questões que eu acho que é importante a gente falar um pouquinho, né, como educadora. Primeiro, né, após tanto tempo, você como professora alfabetizadora, você acredita que é possível todas as crianças saírem alfabetizadas do primeiro ano? Todas? Todas. Eu estou falando isso, aí você vai entender a minha próxima pergunta. Você acredita nisso? Eu acredito. Acho que dá. Eu já tive primeiro ano que eu consegui, de 30, ficou uma menina sem alfabetizar. Só que a gente vai pesquisar o porquê, né, que essa aluna não conseguiu. Né, sendo assim que, por exemplo, 29 foram, uma não, que será? Se as atividades, né, foram ali coletivas, né, tem toda essa questão. É difícil, né? Então, teve ano que depende dos meus alunos. Às vezes, 5, não. Ou, assim, também do jeito que começou, por exemplo, aí a gente vai analisar. Como é que esse aluno chegou? Como é que foi a primeira sondagem dele? Será que ele frequentou a educação infantil também? Né? Então, são essas situações. Então, mas que é possível, Tá. Eu não sei se você tem informação, a gente tem, desde 2019, eu falo muito isso na aula, um decreto que o nosso governo federal fez agora, né, que é o Plano Nacional de Alfabetização. Não sei se você já teve acesso ao caderno do PNA, né, e aí que eu queria um pouco a sua opinião. No PNA, nesse caderno, eles focam muito na ideia de que o melhor método, né, na verdade eles colocam até assim no caderno, que é o que até me assusta, o melhor método para a alfabetização é o método fônico, para chegar ao fim do primeiro ano na alfabetização. Você acha que também é o melhor método ou não existe melhor método? Eu não acredito, assim, que tem o melhor método. Acho que o melhor método é aquele que a criança aprende. Então, assim, se eu vi que ele não foi de um jeito ali, né, de uma maneira, a gente vai procurar outras estratégias para ele aprender. E só que tem um porém, né, também com essa situação toda da pandemia, eu tô achando muito difícil alfabetizar usando a máscara, né, porque eles têm que ver a nossa boca. Não tem jeito, eles têm que fazer essa associação, e entender como é que funciona, né? Então, assim, até mesmo no primeiro ano, é o ano que a gente identifica muitos problemas, né, de dicção, de fala, isso atrapalha muito, né? E aí é quando a gente indica para a coordenação, para chamar a família, para fazer uma fono, porque senão não tem condições, do jeito que ele fala, que ele vai tentar colocar no papel. Então, assim, eu acredito nisso. A melhor estratégia, o melhor método é aquele que ele aprende. E ninguém é igual a ninguém, né? Cada aluno aprende de uma maneira diferente. Então, a gente tem que perceber isso e fazer essas tentativas ao longo do ano.
Certo, então aí para dar continuidade a esse questionamento que eu estou falando, então após fazer essas sondagens que você faz, ou anteriormente a isso, quando você faz o seu planejamento, você pensa em uma forma específica de trabalho, porque perguntaram isso, se existe, né? Eu já falei várias vezes que não existe fórmula perfeita para trabalhar a alfabetização. Mas você tem alguma preferência, você tem algum procedimento que você faz, e algum tipo de método que você utiliza, que te facilita, que você percebe que a criança consegue desenvolver melhor a partir daquilo que você desenvolveu? Olha, a principal, assim, que eu acho que não pode faltar no primeiro ano são as letras móveis. Não pode faltar isso. Sem isso eu não consigo alfabetizar aquelas crianças. E é um desafio agora na pandemia. E os agrupamentos também produtivos, como eu comentei antes, né? Então, é um desafio muito grande, porque as crianças não podem sentar juntas, né? Não pode estar compartilhando o mesmo objeto, as letrinhas. Então, assim, vai ser um dificultador. Vai ser. Eu já tenho essa consciência, e é uma coisa que eu estou trabalhando também na minha mente, que, assim, eu sei que eu não vou ter os mesmos resultados. Infelizmente, né, que essa interação das crianças é muito importante mesmo nessa fase. Então, eu acho impossível alfabetizar uma criança sem as letrinhas, sem essa reflexão, essa construção das palavras no dia a dia mesmo. Então você está falando da importância de criar um ambiente da criança estar um ambiente alfabetizador, que a sala de aula é um ambiente alfabetizador, isso. Né? Isso que você e fazer com que ela entenda também essa questão do social, né? Da escrita, da leitura e da escrita, que é o mais importante. Ela percebeu por que é importante ela estar aprendendo, como é gostoso saber ler, para que ela está aprendendo a ler e a escrever. Uhum. Entendi. Eu acho que ajudou bastante alunas. Não, só mais uma, para terminar. Aí, assim, é uma coisa que eu estou associando à minha disciplina. A gente fala bastante na disciplina sobre a questão do letramento, né? Então, no momento que você faz o processo de alfabetização, a prefeitura, né, no caso, em geral, assim, ela orienta vocês a trabalhar o letramento ao mesmo tempo, ou ele só é trabalhado posteriormente ao primeiro ano? Não, com certeza, o primeiro ano também. Nos nossos cadernos de atividade, sempre o social é bem presente mesmo na prefeitura. É bem gostoso, está bem legal o material. Diversificado, mostrando as situações do dia a dia, da criança, da família, do cotidiano escolar. Então, está bem legal o material deles. Esse material está público, Dani? Tem como a gente ter acesso? Tem até nas plataformas digitais, né, no site da ICME, pode abrir qualquer um, olhar, nas escolas a gente recebe todo ano. É disponível, legal. sim. Agradeço, viu? Eu vou deixar o Valério falar agora. Eu adoro um questionário, assim. As perguntas, elas são muito bem colocadas pela professora Thalita, e teve essa última tirou assim da minha boca. Ela já tirou, mas perfeito. Professora Daniele, eu sou eu gosto muito da reflexão, né? Da produção da reflexão dentro das carreiras do professor. Pensando desta forma, e como você realmente faz a sondagem, e muito bem colocado, muito bem posicionado, professora Daniele, no seu início de carreira, eu queria... Início e agora, no presente, tá? Início de carreira. No início de carreira, qual a palavra que lhe representava? Ixi, no início, não sei, desafio, e agora também. Eu acho que trabalhar na escola é isso, né? É um desafio todos os dias. A diferença que eu sinto muito, assim, do meu trabalho, né, de antes para hoje, é que eu iniciei no particular. E o particular tem um ensino muito tradicional, né, como até mesmo essa mãe falou, da letra cursiva. Então, já vem tudo, assim, muito preparado, né?
e a gente só passa. Então, era bem confuso isso, né, para a criança também, e hoje em dia eu sinto que eu mudei bastante também, né, essa questão. A gente vai estudando, vai aprimorando, vendo o que dá certo, o que tem um resultado mais rápido ou não, né, e vai fazendo tentativas. Dani, essa correlação que você acabou de colocar, né? Você falou, vim do particular e hoje estou no público. Como que é esse choque de informação? Olha, é uma coisa que as pessoas perguntam bastante, né, sobre a questão do público particular. Olha, gente, a principal coisa que eu falo é assim, tem aluno que é difícil para aprender em qualquer lugar. No público, no particular, sabe? Sempre tem aqueles alunos que demoram mais, cada um tem um ritmo de aprendizagem, e o desafio é total em qualquer lugar. Né? A gente tem, assim, aluno, eu sou a professora Daniela em qualquer lugar, ou no estado, ou na prefeitura, ou no particular. E sempre a gente sempre vai ter esses desafios, né? Eu acho que é isso que é o legal também dessa nossa profissão, porque todo dia é um dia diferente, nunca a gente consegue dar a mesma aula, né? Os alunos são diferentes, a resposta é diferente. Isso que é gostoso, eu gosto disso, porque a gente sempre está modificando, às vezes a gente fala assim, hoje eu quero dar uma aula diferente, a gente dá uma aula diferente, pensa, usa uma situação do dia a dia, às vezes a gente muda totalmente o que a gente tinha planejado, porque aconteceu alguma coisa diferente na sala e a gente pode usar aquilo como, transformar aquilo em aprendizagem, né, num momento importante, dependendo do que eles trazem, até mesmo as questões emocionais, que é importante a gente trabalhar sempre, né, com os nossos alunos, e agora em especial na pandemia. Ô Dani, quando você me diz sobre essa questão emocional, isso também me interessa bastante porque às vezes até um divisor de água, né? Principalmente na sondagem, quando você está fazendo a sua sondagem, às vezes você consegue captar essa questão emocional e como você se apercebe, né? Como que você faz essa ligação? Como que você consegue dar destino sobre isso? Então, assim, a gente percebe, né, assim, no começo do ano é mais difícil, porque a gente não conhece o aluno, né, então a gente está aplicando uma sondagem e ela é feita no início, na primeira semana e na segunda, mas como eu falei, se eu percebo que ele está muito disperso, naquele dia ele está irritado, né, está meio impaciente, eu posso fazer de novo, não tem problema. E lembrando também que a sondagem a gente aplica a inicial e mais uma por bimestre. A cada bimestre a gente faz uma. Então, são 5 sondagens ao ano. Eu acho que eu esqueci de falar isso lá na minha fala, mas estou falando agora. Tá ótimo, tá ótimo. Parabéns, Dani. Eu também dou muitos parabéns. Aí, para encerrar, né, talvez tenha mais perguntas. A Paloma está perguntando de qual forma ou quais atividades que devem ser trabalhadas com as crianças com relação às transições das hipóteses. Isso daria uma outra live, porque são muitas atividades. Não dá para a gente falar assim, né? Mas são atividades que eu vou provocar esse meu aluno a perceber aquilo que ele não sabe ainda. Se eu não fizer essas provocações, ele vai continuar na mesma hipótese dele. Não vai sair. Thalita, colocando na sua agenda, então, ela já pediu mais uma live, então, por favor, senhor, coloque na sua agenda, será muito bem-vinda, e com certeza é uma produção maravilhosa. Então, por favor, Thalita, acha um espaço na sua agenda, por favor, para isso aí. Os alunos já estão colocando aqui outra live, então, já estão colocando aqui já. Concordo. Foi ótima, né? Precisa mesmo, pode fazer. Anota aí, Thalita. Vamos anotar. Eu concordo, eu acredito muito na minha afirmação de que esse tema de alfabetização tem que ser muito trabalhado e muito explorado
durante a formação dos alunos, porque é um desafio mesmo, né? Você está trabalhando com processo de transição, né? De processo de construção da criança, e você tem que trazer uma novidade para a criança, né? Então, eu vejo como um grande desafio mesmo quem se propõe a trabalhar com alfabetização, né? Aí estão falando aqui, ó, já, outra live. Vamos ter outra live com a professora Dani. Ela adorou. Já sensacional. Thalita, aproveitando. Ô Thalita, aqui? Oi, Thaís. É que agora eu materializei, entendeu? Saí de Voz do Além e materializei. Viu? Não, é que eu só queria dizer o seguinte: a Dani é professora de alfabetização e eu sou professora de língua portuguesa. E eu acho importante também reforçar aqui com os alunos, para cá, né? Reforçar com os alunos que, assim, muitas professoras, a Dani falou que isso que ela apresentou agora é uma sondagem de primeiro ano. Só que é muito comum uma professora de quinto ano ainda utilizar esse modelo de sondagem. E aí ela tem uma sala que ela considera 100% alfabética. Mas no quinto ano eu não posso aplicar essa mesma sondagem, porque a criança ela tem que ser sondada mesmo, né, como diz a palavra, em outros aspectos que envolvem o texto. E eu, como professora de português do Fundo 2, sinto essa grande dificuldade. Quando eu pego essa criança lá no sexto ano, que ela não sabe separar uma palavra no final da linha, ela não sabe o parágrafo direito, né? Coisas muito básicas ali. Então, eu só queria reforçar isso, que às vezes isso é uma prática muito comum, viu? Muito comum mesmo, até o quinto ano. E que a gente vem desconstruindo, a prefeitura já desconstruiu em documentos que ela publicou e que vocês podem trabalhar com os alunos, né? Estão lá no portal da prefeitura. E é interessante, assim, para que esse professor também se sinta apropriado em relação ao avanço da sondagem, né? Essa sondagem, que é a clássica, digamos assim, que a Dani apresentou, ela não é a mesma sondagem lá do terceiro, nem no segundo, o segundo já muda, né? Mas, assim, principalmente essa criança que vai sair do ciclo interdisciplinar, que a gente chama, até o quinto, que vai até o sexto ano, mas essa criança, ela precisa ter uma sondagem diferente, tá? Então, eu vou propor uma outra live com a professora Thaís, falando sobre sondagem no ensino fundamental 2, e a professora Dani falando sobre sondagem no fundamental 1. Maravilha! Eu vou virar a Voz do Além de novo, então, tá? Vou sair. Ai. Porque a sondagem Meninas, agradeço muito. Primeiro ano também muda. Só não esquecendo, pessoal que está assistindo aqui a nossa live, não esqueça de colocar o likezinho para nós, para que isso se torne muito mais feroz, muito melhor, e que isso seja muito mais visualizado. E é importante para nós, das relações da educação, ter essa visibilidade, tá? Então, eu agradeço, neste momento aqui, eu já agradeço, não me despedindo, mas agradeço à professora Dani, o esforço tremendo da professora Thalita em relação a essas conformidades que nós temos, porque realmente está sendo realizado. Então, obrigado às duas colegas de trabalho que foram maravilhosas nesta noite. Obrigada, gente, também pela participação. Foi uma experiência muito boa para mim. Ela quer mais uma, já falou aqui, hein? Muito boa, né? Só antes de encerrar, eu vou colocar essa pergunta da aluna Vani, né? Que eu não sei se você vai conseguir responder, mas para a gente não deixar ela sozinha sem a gente ter feito a pergunta dela, né? Ela está perguntando se o tema que você trabalhou hoje se relaciona de alguma forma com a formação de políticas públicas para a alfabetização. Aí é uma opinião sua, né, Dani? Fique à vontade. Muda, né? Vai mudando
no decorrer dos anos, mas acontece, né? Eu acho que o que ela quis perguntar, na verdade, é se a gente pensa a alfabetização hoje como uma responsabilidade social do pedagogo, né? De trabalhar isso realmente, né? Nós nos sentimos responsáveis pela criança sair do primeiro ano sabendo ler, sabendo escrever, né? Eu acredito que sim, né? E também a gente tem as nossas metas, né? É o que eu comentei anteriormente, né? Tem o que é esperado, que a criança chega ao final do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro. Então, assim, não que a gente breque, né? Que nem acontece do meu aluno de primeiro ano, às vezes, ele fica alfabético, por exemplo, em maio, em junho, né? Então eu comentei, é o esperado ao final, mas não é por causa disso que eu vou deixar que ele avance, né? E aí eu vou trabalhar outras coisas com ele, vou avançar, vou falar para ele escrever parlendas, texto, então os desafios vão ser outros, então é isso que eu tô falando. Eu tenho o que é o esperado, não é o mínimo, então a gente também tem algumas cobranças, né? Eu acho também importante ter assim, essas metas para a gente seguir também e tentar alcançar. Uhum. Dani, vamos encerrar por hoje, é uma pena, né? Esse assunto dá vontade de discutir até madrugar, vamos dizer, né? Mas agradeço muito novamente a sua presença, muitos elogios aqui nos comentários do YouTube, agradecendo muito a sua presença, agradecendo muito a sua fala, a sua palestra. É um tema, como, né, vou repetir, né, é um tema muito importante de nós discutirmos aqui. E para o PIBID, né, que a nossa proposta inicial aqui é para o programa PIBID, quem é bolsista do PIBID, do Residência Pedagógica, tem essa questão de trabalhar muito bem a alfabetização, né, uma exigência até da própria CAPES, que nós trabalhemos a questão da formação continuada da alfabetização com os nossos alunos, né? Então, até por isso que a próxima palestra vai falar um pouco sobre a questão da matemática. Então, vai ser uma palestra bem rica também, acredito, para os alunos. Vocês também, como participantes do projeto, estão convidadas, né, ou intimadas, vamos brincar assim, né, para participar, escutar. É um convidado que já está confirmado, um professor da USP, que é coordenador do PIBID da matemática na USP, segundo a Karina me falou. Então, vai ser um excelente convidado que vai participar bastante também. Então, a gente vai dar continuidade às nossas discussões aqui sobre a alfabetização. Só deixando o recado que eu coloquei no chat do YouTube o link para os alunos que estão assistindo a palestra. Então, você vai lá no link, preenche suas informações e depois vamos entregar o certificado. Quando for umas 9 horas no máximo, eu estou encerrando e fechando essa ficha de inscrição, tá? Porque ela vai ser somente para quem está participando da palestra realmente, tá bom? Então, eu quero agradecer a presença do professor Valério, que fez o convite com a professora, a presença da professora Dani, e vamos continuar aí na nossa batalha aí por uma formação de qualidade para os nossos alunos, né? Porque essa é a nossa ideia aqui com o PIBID, dar uma formação de qualidade para os nossos queridos futuros pedagogos, né? É isso, gente. Agradeço a presença dos nossos alunos e, para encerrar, eu tenho aqui, olhando no YouTube, 152 pessoas presentes. Então, bastante gente. Então, Eu vi que ela colocou no final. Na verdade, durante a sua fala, tinha 161 durante a sua fala. E aí, a Karina colocou o que a gente fala para curtir, não é curtir, pôr o joinha no chat, é pôr o joinha embaixo do nosso vídeo, que tem lá, para curtir o vídeo do YouTube, tá bom? Então, hoje você tinha bastante gente assistindo a sua fala, Dani. Meus parabéns.
Tá bom, gente? Agradeço a presença de todos aí. Parabéns, Vou parabéns. dar a palestra de hoje por encerrada. Uma boa noite a todos. Boa noite, noite. professoras. Boa noite a todas. Boa noite, muito obrigado. Boa noite, obrigada, gente. Valeu. E onde que